seals will not be released until the message of the seventh angel. E o livro não será. Os selos não serão abertos até a mensagem do sétimo anjo. And when the seals are broke and the mystery is revealed, down comes the angel, the messenger, Christ, setting his foot upon the land and upon the sea with a rainbow over his head. Now remember, this seventh angel is on earth at the time of this coming. E quando os 7 selos forem rompidos e o mistério for revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando seus pés sobre a terra e sobre o mar, com um arco-íris sobre sua cabeça. Agora, recordem, este sétimo anjo está na terra no tempo de sua vinda. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos fazer uma leitura conhecida, Apocalipse 10, verso 4 e 8 em diante. Apocalipse 10, 4. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. Verso 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o. E ele fará amargo teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Criador, nós temos a riqueza da sua palavra diante de nós. Basta termos desejo de alimentar. Temos uma mesa farta para este tempo final. Em cada tempo, Senhor, faltou um prato, mas nós estamos com o menu completo. 7 selos, 7 pratos, alimentação completa, não apenas 6, mas 7. Por isso estamos agradecidos ao Senhor por vivermos neste tempo. Nenhum de nós merecemos, Senhor. Não merecemos viver, mas vivemos. Não merecemos ter a mensagem que temos, mas o Senhor nos-la deu. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. E enquanto vamos meditar na sua palavra, fale conosco. Dê-nos tua unção, tua inspiração e ajuda seu povo a alimentar completamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bem, parece um paradoxo, algo contrário, o que vou intitular João
não comeu o livrinho. Creio que o crítico deve dizer, desse lado aí a gente sabe que vem de tudo. A mesma hora que come o livro, não come mais. E tanta coisa que esse povo prega, né? Mas a gente encontrou esta luz que é muito boa. Conhecer alguma coisinha todos nós conhecemos. Mas vamos ver, João não comeu o livrinho. Na realidade, você já sabe que ele não comeu. E você sabe que ele comeu. E você sabe que tem 2 João. Aí fica mais complicado, né? Mas se não sabe, fica sabendo que tem. Tem um João que não comeu e tem um João que comeu. E vamos ver isso aqui na mensagem. Agora, as pessoas deveriam ter luz porque Deus fala de coisas escondidas. E nós temos desde o parágrafo 148 do 7º selo que a coisa primeiro está com Deus. Quer dizer, é invisível, ninguém conhece, nem por visão. Aí depois passa para o símbolo. Aí João já tem uma visão. Aí ele vê tanta coisa e desde o início a voz diz para ele: o que vês, escreve e manda aos 7 anjos das 7 eras da igreja, ou aos anjos das igrejas. Então, nós temos Deus, temos o símbolo, aí tem que ter o final, a revelação. Quando você lê sobre João, você lê sobre uma visão que João teve de Deus. Quando você chega nos dias de William Branham teve também visão. Você escuta, lê a mensagem, Senhores, este é o tempo, e outras, você vai notar que o irmão Branham fala de uma visão. Ele teve uma visão de 7 anjos. Primeiro é Deus, depois a visão. Eu já preguei uma vez sobre isso, mas quero falar no outro sentido hoje. Então, primeiro é Deus, depois uma visão. Irmão Branham teve uma visão. Primeiro é Deus, depois João a visão. Primeiro é Deus, depois Branham teve a visão. Em 1962, em dezembro, quando ele pregou Senhores, é este o tempo, uma mensagem recheada de perguntas, interrogações, e depois vem a revelação. Em 1963, 28 de fevereiro de 1963, não era mais uma visão. As pessoas ficam sempre lá atrás. Agora já não é uma visão. Agora é a revelação. Então já não é mais Deus, porque se fosse Deus seria mistério. Não é mais João, porque se fosse João seria uma visão. Agora é o 7º anjo. Não é uma visão. João teve a visão do 7º anjo lá atrás. Mas agora, em 1963, não era a visão,
era o cumprimento da visão. É como você vê uma sombra de um animal, você não espera chegar gente, porque vai chegar um animal. Então as coisas vieram em sombra. Quando chegasse, você veria a realidade. Muita gente está de olho na sombra. A lei era a sombra de bens futuros. Quando os bens futuros chegaram através de Cristo, os judeus continuaram olhando na sombra quando o real da sombra estava presente em pé diante deles. E eles não podiam ver a realidade da sombra. Assim foi no tempo do irmão Branham e assim é hoje. A gente olha Deus, mistério, olha símbolos, visões que João teve, visões que Branham teve, mas nunca consegue ver a realidade depois da visão. Aí vem a realidade, 28 de fevereiro de 1963, das 18h10 às 18h30, estava cumprindo o 7º selo. Estava manifestado nos céus, porque estava descendo para a terra ainda. Quase meia hora de silêncio, que foi das 18h10 às 18h30, 20 minutos. Por isso a Bíblia diz quase. É bom a gente verificar essas coisas na Bíblia. Muitas vezes a gente, o irmão Branham, fala meia hora de silêncio. Mas a Bíblia diz quase meia hora. Nesta quase meia hora, foi exatamente o espaço de tempo que o profeta recebeu de Deus a mensagem lá no Monte Pôr do Sol. Ele alcançou a revelação. Deus tinha revelado estas coisas para ele já na montanha. Agora ele tinha que tomar aquilo e levar para o tabernáculo Branham e pregar para os irmãos naquele tabernáculo. E é duro você pregar uma coisa que é mistério, que é visão, e agora você vai dizer, aconteceu. Isto aconteceu. E as pessoas estão sempre de olho na visão, no símbolo. Quantas vezes aqui no Brasil chegou pregadores, e como eles gostavam de pregar, senhores, é este o tempo. Interrogações, mais uma. Enquanto já tinha terminado a interrogação ou as interrogações, já haviam terminado nos dias da voz do 7º anjo. Em dezembro de 62, era interrogação. Senhores, é este o tempo? É o tempo da vinda? É o tempo do 7º selo? É o tempo do mistério? É o tempo dos 7 trovões? É o tempo do novo nome? Era só perguntas, interrogações. Mas quando isso aconteceu, as pessoas não deram conta de ficar olhando no que aconteceu. A irmã Branham vem para a cidade, o Espírito Santo o encaminha do oeste para o leste, para levar a mensagem ao tabernáculo Branham, em Jeffersonville. Ele passa ali 8 dias dentro de um quartinho, cada dia ele sai, prega um selo, e as pessoas não perceberam que não era mais uma visão, não era mais Deus ou mistério, não era mais a visão que Deus deu a João e a Branham. Agora era a realidade, era o cumprimento do que Deus disse, do que João viu, do que Deus disse, do que Branham viu. Agora era o cumprimento quando ele pregou a mensagem no tabernáculo Branham. Mas sempre as pessoas ficam na interrogação. Aí ele diz, não foi revelado. Branham diz que não foi revelado. Então eles não podem ver o 7º anjo. Então, em outras palavras, Branham não foi o 7º anjo.
para eles. Vamos falar claro? Porque se não cumpriu, Brana não foi o 7º anjo para eles. Mas cumpriu, Brana foi o 7º anjo para nós. Nós cremos que foi. Aquilo cumpriu. Então deixa eu tomar alguma coisa para falar com vocês. Onde o irmão Brana começa a relatar este mistério que João está ligado. João está ligado, ele teve a visão, Deus falou, foi com ele, mostrou, foi para ele na ilha de Patmos. Vou separar João o apóstolo com João o ministério hoje. Vamos separar. João o apóstolo não comeu o livrinho. João o apóstolo, segundo William Brana, não compreendeu. Vou ler depois para vocês. Mas tudo está aqui tão próximo. 164 do primeiro selo. Você sabe que eu marquei tudo como 7º selo? É primeiro selo. 164. Em outras palavras, agora aqui está o cordeiro de pé. E João ali fora de pé, observando aquilo acontecer. Então tem uma coisa que é visão e outra coisa que é realidade. Irmão Brana está falando de visão. Irmão Brana está falando que aqui está o cordeiro de pé. E João ali fora de pé, observando aquilo acontecer. E logo você tem que ver o cumprimento daquilo. João, o ministério da noiva, estava ali de pé, vendo aquilo acontecer. Vendo o quê? Os trovões ressoarem. Vendo os selos serem abertos. Vendo o cordeiro que tomou o livro e está dando agora ao 7º anjo. O cordeiro veio do trono como se ele houvesse sido morto. O sangue o cobria todo. João viu isso em visão. Ele foi aquele que foi encontrado digno. E quando ele tomou o livro, então todos começaram a gritar. Aí você vai no capítulo 5 de Apocalipse. Quando o leão tomou o livro, que é o cordeiro tomando o livro para revelar, se converter em leão, eles começaram a gritar. Eles se alegraram. O que tinha acontecido? Olha o que o profeta traz luz para nós. O que deveria acontecer? Aconteceu na visão de João. O que deveria acontecer no tabernáculo Brana em Jeffersonville? Ele foi aquele que foi encontrado digno, o cordeiro. E quando ele tomou o livro, então todos começaram a gritar e se comportarem daquela forma. Vejam você, porque sabiam que a redenção havia sido paga. Agora, você sabia e que só reconhecemos que a redenção foi paga, não foi quando João teve a visão, não foi quando ele viu o cordeiro, não foi quando ele viu o leão, porque aquilo era visão. Não foi quando João viu o povo gritando, na visão. Eles estavam gritando, alegre. Por quê? Porque a redenção havia sido paga. Ele viu na visão. Agora, quando isso cumpriu, em 28 de fevereiro de 1963, e pregado lá por volta de 18 de março de 63, irmão Brana vem pregar o que ele tinha visto. O que deveria acontecer com o tabernáculo Brana? Se vocês notarem uma mensagem que ele pregou escolhendo uma noiva, que ele pregou na Califórnia, em Los Angeles, onde ele diz que vai afundar
Los Angeles vai afundar. Ele disse que vai. E quando ele pregou essa mensagem lá, e trouxe uma profecia, no final da mensagem, tu, cidade que toma por nome dos anjos, subirás até os céus, descerás até o inferno. Então ele trouxe aquela profecia, e o povo dos Estados Unidos, os que ouviram, gritavam, choravam, porque ele estava pregando uma mensagem mostrando o juízo que estava iminente sobre Los Angeles. Ele pregou exatamente em Los Angeles, dizendo que ela ia romper, que era uma crosta fina que tem e que logo ela romperia. Até hoje ainda não rompeu. Os cientistas se despertam cada vez mais, porque sabe que algo vai acontecer. Eles também sabem que algo vai acontecer. Mas eu estou pegando por isso. Eles gritaram quando eles viram o juízo. Por que o tabernáculo Branham, quando William Branham revelou o primeiro selo, por que não gritaram assim? Por que o tabernáculo Branham não gritou? E o tempo de gritar era o tempo que o livro foi aberto, trazido pelo Cordeiro e dado ao sétimo anjo. Era o tempo, está aqui, ó. Quando ele tomou o livro. Agora vocês têm que saber disso. Ele tomou o livro. Então todos começaram a gritar. Quando tomou o livro, isto é, deixou a intercessão e tomou o livro, que estava escrito os nomes dos redimidos. E ao tomar este livro e apresentar com este livro, nos dias de João, numa visão, João viu todos gritando. Tem coisa que não mexe nem conosco, nem nós gritamos. E nós estamos depois do cumprimento, depois destas coisas. Deveríamos gritar de alegria, de satisfação, porque o Cordeiro tomou o livro. Não fica com medo. Aqui, na Bíblia, capítulo 5, eles estavam gritando de alegria, porque houve um que foi digno de tomar o livro e de desatar os seus 7 selos. Houve um. Aí começaram a gritar. Antes, João chorou, porque ele viu que não tinha ninguém. Mas logo apresentou o leão da tribo de Judá. Venceu para desatar o livro com os seus 7 selos. Aí João foi olhar o leão. O que ele viu? Um cordeiro. Não parece um paradoxo? João vai olhar o leão, que na visão diz que era leão. O leão venceu, João, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. A hora que João olha, ele não vê o leão, ele vê cordeiro. Foi dito errado para ele? Não. O leão venceu. Ele tomou o livro. Então, quando ele toma o livro para revelar estes 7 selos, então que há os gritos, os aleluia, os glória, porque ele tomou o livro e o povo começou a gritar. Mas hoje, quando se fala que ele tomou o livro, eles começam a falar contra. E na Bíblia, eles começaram a gritar, porque lá vem o cordeiro, que nós pensávamos que era um leão, mas não é não. Tivemos 7 períodos da era da igreja. 7 períodos, 7 eras. Então ele é cordeiro, por isso João, ao olhar para o leão, ele viu um cordeiro. Então não é hora de juízo, é hora de cordeiro, é hora de graça, é 7 eras da igreja, é período de extensão daquela visão, até os dias de Branham. Veio o cordeiro. Mas quando é que ele tomou o livro? Ele olhou, ele tomou o livro.
E quando ele tomou o livro, William Branham estava pregando. Quando William Branham estava pregando no Tabernáculo Branham, ele já havia tomado o livro. Cristo, o anjo forte, já havia tomado o livro, saído do trono com os nomes escritos no livro, e que o seu sangue redimiu todos eles. Mas tinha que manifestar, não naquele tempo, mas aqui, nos dias da voz do sétimo anjo, quando na realidade o Cordeiro tomou o livro. Nos dias de João, não era realidade, era visão. O Cordeiro tomou o livro. Mas nos dias de Branham, não era uma visão mais, quando ele estava pregando sobre os 7 selos. Era o cumprimento daquela visão. E eles não podiam ver estas coisas. Eles não podiam receber esta mensagem. Senão eles gritariam e ficariam satisfeitos. A nossa redenção foi paga. Graças a Deus. Não devemos nada. Deus pagou a nossa redenção através de Cristo. Só tivemos 7 eras da igreja para poder exercitar nesta redenção. Para dizer, eu sou um redimido. Mas quando foi provado que eu fui redimido? Quando o Cordeiro saiu do trono e saiu com o meu nome no livro. Só é redimido aqueles que o nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. E aí o Cordeiro saiu do trono com aquele livro. É tempo que o povo deveria pular, gritar. Vocês podem ver que nossas igrejas ficam calmas, todas caladas. Você vê o povo da mensagem, eles estão pulando e gritando por nada, por qualquer hino, por qualquer pregação. Eles não têm a luz que deveria ter, porque agora já não é mais visão, é o cumprimento da visão, é uma história. O que nós estamos contando é o cumprimento da visão, é uma história, aquilo que já passou. Mas foi uma realidade nos dias de William Branham. Amém. Preste atenção. 165 do primeiro selo. Agora ele havia chegado para reclamar os seus. Agora quando? Quando ele saiu do trono. Quando ele tomou o livro. Que os nomes já estão aqui dentro. Por isso ele podia sair do trono. Os nomes estavam redimidos. Aqui dentro. Ele só viria aqui reclamar estes nomes. Que ao revelar cada selo, revelava o nome daqueles indivíduos salvos em cada período. Cada selo revelado era uma revelação dos nomes daqueles eleitos daquelas eras. Quando chega na nossa era, nós temos uma dupla abertura de selos. É outra coisa. Porque no tempo do irmão Branham, estava abrindo para nós o 4º selo, que era a águia. Mas o cumprimento do 4º selo vai se dar na grande tribulação, porque o irmão Branham diz o 4º selo é um selo predito. Ele vai cumprir no tempo da grande tribulação, porque o seu nome é morte. Hoje ele é falso profeta, mas o nome dele é morte, a besta. Tem por nome morte. Mas isso vai acontecer na grande tribulação. Então, nós ficamos sabendo por causa do profeta Águia, que veio e revelou, não só o 4º. Eu já disse para vocês que estas coisas são bonitas, porque o 4º selo já é o animal que representa o 4º selo, é a águia. E o 4º selo, ele fica sendo como o peito da águia. Você tem 1º, 2º e 3º numa asa, tem o 4º, o centro da águia, o peito da águia, a mente da águia, o profeta águia, e depois desse profeta você tem 5º, 6º e 7º selo, provando a águia completa, que a mensagem de William Branham revelaria não só o 4º selo para nós, que o nome daquele indivíduo
cavalgando num cavalo amarelo, é morte. Mas ele mostrou que era o primeiro, o segundo, o terceiro, quarto, mostrou para nós o quinto, o sexto e o sétimo selo e diz que é silêncio. A Bíblia diz que é silêncio. Brana veio e diz, é um silêncio. Mas quando o Cordeiro deixou o trono e tomou o livro e desceu para falar com William Brana, e aquele sétimo anjo que representa o sétimo selo desceu no monte, naquela montanha onde estava William Brana, e tomou William Brana e levou William Brana para dentro daquela nuvem de anjos para completar os 7. Agora vinha a revelação do sétimo selo. Por isso que ele diz, é o silêncio. Foi exatamente aquela hora que o sétimo anjo, representante do sétimo selo, tomou o William Brana e levou para dentro da nuvem. O Cordeiro havia saído do trono. Olhe bem, vigie bem o 7. É a vinda do Senhor. Ele deixou claro para nós isto. Então não é difícil aprender que no tempo de William Brana, ali estava a revelação do sétimo selo. E ele diz aqui, 165 do primeiro selo. Agora ele havia deixado para reclamar, ele havia chegado, melhor, para reclamar os seus. Quando que ele havia chegado? Não no dia de João, o apóstolo, mas nos dias da voz do sétimo anjo. Que dias são esses? Nos dias que João, ali fora de pé, estava observando isto acontecer. Amém? Será que está dando para entender alguma coisa tão simples para você acompanhar João apóstolo lá atrás, João ministério aqui no fim? Quem estava lá na visão, João apóstolo de pé, observando aquilo acontecer, na visão. Aqui no final, João ministério. Eu estou separando assim para você ver. Não vamos pensar num homem. João, um ministério de pé, observando aquilo que aconteceu. Observando a revelação, observando o que Brana teve visão, teve sonhos, mas agora não era sonho. Quando ele diz que o Cordeiro saiu do trono, não era um sonho, não era uma visão, era uma realidade. Quando ele diz que BRANHAM é perfeito, perfeição não é visão, é realidade. O povo fica agarrado na visão. Você tem que vir aqui para ver o que é o sétimo selo. Que a revelação dos 7 trovões soou para o irmão Brana, falando as palavras, como BRA, que é soletrando algo. Ele não podia falar soletrando o nome, o meu nome. Deus diz, não diga a ninguém. A revelação dos 7 trovões veio soletrando algo. BRANHAM. Amém. Eu sei que para muita gente isso é uma loucura. Esta é a verdade. Nós não estamos no tempo da visão, estamos no tempo da realidade. Nós não estamos pregando mais um Deus de visões, mas um Deus de realidades. Hoje, amém. Ele tomou o livro, se colocou ali fora diante de João. Você tem que olhar os dois lados, João apóstolo e João ministério. Quando ele tomou o livro e colocou lá, perto de João, era o apóstolo. Ainda ele não tinha saído do trono. Mas ele tomou o livro na visão e saiu do trono. Era uma visão. Mas nos dias de William Brana, quando ele tomou o livro e saiu do trono, que o profeta veio e pregou, que ele saiu do trono e tomou o livro e desceu e deu esta revelação para o 7º anjo. A espada caiu na mão do 7º anjo. Teve uma hora que essa espada era visão. O irmão Brana teve a visão primeiro da espada caindo na mão dele. Mas quando isso aconteceu,
em 1963, 28 de fevereiro, não era uma visão, era a palavra. Ele diz: mais tarde ficamos sabendo que a espada na mão é a palavra de Deus. Era a mensagem que estava sendo revelada nos dias da voz do sétimo anjo. Amém? Ele tomou e se colocou ali fora de João, diante de João, e ele puxou aquilo para trás, rompeu o selo. E aí, que selo que ele vai romper? Puxou o selo para baixo. Então ele puxou o selo para baixo, o trovão ressoou por toda parte. Quando isso aconteceu na visão de João, o primeiro selo, o segundo selo, aquilo ressoou por toda parte. O sétimo selo, e havendo aberto o sétimo selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Por que houve silêncio no céu? Porque o cordeiro tinha saído de lá e tinha descido para a terra. Estava descendo em 1963, na data gentílica, 28 de fevereiro de 1963, das 18h10 às 18h30, porque ele, irmão Branham, esteve naquela montanha desde manhã. Mas quando a nuvem foi formada e formou os horários, tudo certinho, era 18h10 até as 18h30. Está mostrando o final do tempo gentil, o final do ministério gentílico na terra. O sétimo selo estava sendo mostrado ali, quase meia hora de silêncio, quando o irmão Branham recebeu os 7 selos, a revelação dos 7 selos. Ele era o sétimo não podia revelar para eles, ele não podia dizer: eu sou o sétimo. Então ele diz: ele não revelou o sétimo. Como nós lemos ontem, ele abriu, ou quinta-feira, ele abriu, ele revelou. Mas ele tinha que falar o outro lado também. Deus tem esses dois lados, você tem que acompanhá-lo. Um é sétimo anjo na visão, mas quando chegou Branham, era sétimo anjo na realidade. João na visão, lá atrás, ele ouviu 7 trovões, ele conheceu a voz de Deus. Um trovão é a voz de Deus. Ele ouviu e entendeu a voz de Deus. Ele ia escrever. Deus diz: não escreva. Aí depois ele tornou a ouvir a voz outra vez. É aí que você tem que ver. Naquele tempo Deus disse para João: não escrevas. Mas quando aconteceu o Apocalipse 10, presta atenção, irmãos, Apocalipse 10, 8 a 11, quando isto aconteceu em realidade, vamos prestar atenção nisso, quando essas coisas aconteceram em realidade, João não comeu o livro. João, apóstolo, não comeu o livrinho. Ele comeu na visão. Ele não comeu o livrinho real. Ele comeu na visão. Vocês estão me entendendo? Isso daí você precisa ter em si, para você ver o cavalgar de Deus. João não comeu o livrinho. João, o apóstolo que andou com Jesus, ele escreveu o Apocalipse. O que ele vê, escreva. E ele foi escrevendo. Quando chegou nos 7 trovões, não escreva. Até ali você vê João, o apóstolo. Mas quando chega Apocalipse 10, 7, você vê um sétimo anjo real. Aqui no final, quando chega Apocalipse 10, 8 a 11, você não vai ver hoje um João que come o livro simbolicamente. Não, esse foi João que comeu lá atrás, o apóstolo. Ele comeu o livro simbolicamente. É o que nós lemos aqui. Mas essa escritura de Apocalipse 10, 8 a 11, não era para cumprir nos dias de João, o apóstolo. Porque ele não podia comer. Temos razão de dizer. Você fala: não, mas o outro vem brigar com a gente. Mas está escrito na Bíblia que João comeu. Mas não era aquele João. É esse João aqui. Não é aquele João. Por quê? Porque aquele João não podia comer. Por quê?
Porque ainda não tinha passado as eras da igreja. Está começando as eras. Porque ele não podia comer. Porque não tinha 7 anjos na terra. Tinha um primeiro. Ainda. Ele não comeu o livro. João, o apóstolo que andou com Jesus, que teve as visões do Apocalipse, não comeu o livrinho. Ele não podia comer. Não havia sido revelado. Mas quando chegasse os dias da voz do 7º anjo, que ele tomou o livrinho em sua mão, dado pelo cordeiro que converteu em leão, e deu o livro para ele aberto, agora é diferente. Agora o livro está aberto. Agora o 7º anjo pregou, revelou o que Deus tinha escondido, revelou o que eram as visões de João, revelou o que eram as visões de William Branham, os sonhos de William Branham. Agora em 1963 foi revelado sonhos, visões. Agora é realidade. É esse tempo que você vai ver João, o ministério. João, não apóstolo. Aí você fica preocupado porque o irmão Branham disse, João é apóstolo e profeta. Sim, João é apóstolo e profeta. É ou não é? Olha lá atrás, ele era ou não era? Ele era apóstolo e ele era profeta, mas quando ele profetizou, era visão. Lá atrás, quando João, o apóstolo, profetizou, que ele escutou aquela voz, ele comeu o livrinho, a voz tornou a falar com ele novamente, e ele tomou aquele livrinho. Agora, era uma visão. Mas nos dias de William Branham, não. Todas as visões cumpriram. Nos dias de William Branham. E agora, William Branham partiu. Apocalipse 10, 8-11. Não podia cumprir nos dias da voz do 7º anjo. Não era ministério para ele. Ele nunca leu. Apocalipse 10, 8-11, como ministério dele. Ele nunca leu. Ele diz, o profeta comeu o livrinho. E todos nós sabemos que ele está falando de João, o apóstolo que foi profeta, que comeu o livrinho. Em símbolo, na visão, mas João que come o livrinho depois dele revelado. Depois dele aberto. Porque antes não podia nem olhar para o livrinho. Capítulo 5 de Apocalipse, não podia nem olhar, nem João diz, não podia olhar para o livro. Ele chorou, porque não tinha ninguém que tomasse aquele livro e que revelasse aquele livro. Ele chorou, que ninguém podia nem olhar para o livro. João não podia nem olhar para o livro. Esse é o João apóstolo. Agora, nós podemos. Olha para o livro agora. Não somente olha para o livrinho, come ele. Agora é tempo. Agora não é visão mais. Amém. Não é visão. Eu tenho mais 2 parágrafos. Creio que é. Para tentar te ajudar nisso aqui. 171. No primeiro selo. Mas agora o cordeiro está mostrando a João, no símbolo, de uma escritura para a igreja conhecer. O que escrever, ele apenas lhe mostrou, disse, não diga isto, apenas o que isto é. João, não diga isso, não desça, João, e diga, agora, isso é exatamente o que está sob o 7º selo. Você não diga o que é. Não desça e diga isso. Pois se João dissesse isso, então todo o plano através das eras será rompido. É um segredo. Então João, apóstolo, não disse. Mas João, o ministério, disse. Estão entendendo? Faz uma separação. João, o apóstolo, não podia dizer. Se ele dissesse, se ele escrevesse o que eram os 7 trovões, poderia perder 7 eras
que era o plano da redenção. Tinha que cumprir em segredo. Por isso cumpriu o primeiro selo em segredo, o segundo selo em segredo, terceiro selo em segredo, cumpriu em segredo. O quarto selo em segredo, partes. O quinto selo cumpriu em segredo. Vocês vêem as almas debaixo do altar? Aquilo ali estava em segredo. Todo mundo tem que condenar Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann. Mas sem saber que lá na Bíblia está dizendo que Deus enviaria esses 4 anjos. Para quê? Por quê? Porque este povo judeu matou o Filho de Deus lá atrás. E agora estava cumprindo as Escrituras. Esses homens vieram para cumprir as Escrituras, para que estes judeus, olha para você ver, o quinto selo, vamos ser claros, irmão, o quinto selo não existia no tempo de João, na realidade. O quinto selo, almas debaixo do altar, era visão, era símbolo. Mas quando veio Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann e matou mais de 6 milhões de judeus, aquelas almas judias foram para debaixo do altar. Não é altar da graça, porque eles rejeitaram a graça. A graça está conosco, os gentios. E no quinto selo, quando cumpriu isso sobre eles, eles tinham recebido uma mensagem de castigo através de Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann. Leia Apocalipse 9, 13 em diante para você ver. Aquilo ali no tempo de João não existia esses judeus mortos. Eles foram mortos agora. Agora que eles foram mortos, agora que eles foram para debaixo do altar. Estes foram para debaixo do altar. É um espaço de tempo que Deus dá uma visão para judeu do ano 70, porque está tudo dentro desse espaço de tempo, do ano 70 até agora 1940 e poucos. Eu nunca guardo esses dias. Mas é desde o ano 70, quando os judeus, no ano 30, disseram para Jesus, ou para o povo, caia sobre nós e sobre nossos filhos o sangue dele. Eles não sabiam o que estavam pedindo. Isto aí no ano 30 e pouco, no ano 70, foi levantado Tito, um general romano, e matou também milhares e milhares de judeus. Ajunta estes, ajunta os da agora. Você está vendo o quinto selo, judeus cumprindo as Escrituras que eles pediram lá atrás, caia sobre nós o sangue dele. Eles não sabiam que aquele homem era justo, mas caia o sangue dele sobre nós, sobre nossos filhos. Sobre nós caiu no ano 70, sobre nossos filhos caiu agora na Segunda Guerra. Quando Mussolini, Hitler, Stalin e Eichmann mataram mais de 6 milhões de judeus. João estava aqui do lado de fora, vendo essas coisas acontecer. Não aquele João. João está vendo a visão. João apóstolo está vendo a visão. Agora João, ministério da noiva nesse tempo final, está aqui fora vendo aquelas coisas acontecerem. Por isso essas coisas aconteceram e o povo não percebeu. E João, escuta bem, diz aqui, João, você não vai dizer o que é isto. Você não escreva, você não pode dizer o que é isto. Se você disser, acaba estragando o plano da redenção durante todas as 7 eras. Ele ainda diz aqui, ó, pois se eu disser a João isso, então todo o plano através da redenção, das eras será rompido. Por isso João não podia saber. Ele viu as coisas, mas o irmão Branham diz que ele não compreendeu isto. Escuta lá, eu estou chegando aí perto. Parágrafo 174 para me finalizar. Você sabe que Deus revela quando é hora de revelar. Se não for hora de revelar, ele não revela.
Ele revelou para o irmão Branham, porque era hora de revelar. Por que ele não revelou para Lutero, para Wesley? Por que não revelou para Charles Parham, para William Seymour? Porque tinha que revelar para William Branham. Isso é Deus, é a sua palavra, mas nos dias da voz do sétimo anjo. E quem foi o sétimo anjo? Foi William Branham. Esse foi o sétimo anjo que trouxe esta mensagem para esse tempo final. Agora, nós sabemos que a promessa de Deus é que seríamos conhecedores destas coisas quando o sétimo anjo revelasse. Agora, meu irmão, nós não estamos naquele tempo de João, que ele não podia comer o livrinho. Ele comia na visão. Ele comia, e eu fui ao anjo, e tomei o livrinho, e comi. João estava fazendo o papel nosso lá. Lá era visão. Aqui não. Aqui, João aqui, foi ao anjo Branham, que o anjo forte estava com o pé direito no mar e na terra. Então ele era Branham. Ele não era mais um anjo forte no céu, na nuvem. Ele tinha descido e pisado no mar, entre gente e na terra, na América do Norte, se materializando. E agora ele era Branham. E João tem que ir ao anjo Branham, que é o anjo forte que estava nele. Ele não era o anjo forte, irmãos. O anjo forte desceu no sétimo anjo. O sétimo anjo natural também não é o sétimo anjo espiritual, mas o sétimo anjo espiritual é o sétimo anjo natural. Entende? Aquele sétimo anjo espiritual, o corpo dele era Branham. O anjo forte, para poder descer, para ser a vinda do Senhor, para cumprir Mateus 24, 36, 37, 38. Aquele dia e hora ninguém sabe. Nos dias de Noé, nos dias de Ló, está tudo ali para cumprir isto. Então aquele anjo forte teve que descer. E ele diz na sua mensagem: vocês notaram quando aquele anjo estava descendo e se materializando? Tanto o sétimo anjo estava materializando, como Cristo, o anjo forte, estava descendo e se materializando para pisar no mar, que é entre gente, com o pé direito e com o esquerdo na terra, que é na América do Norte. E ali ele cumpriu a sua palavra. Amém. Escuta aqui agora. Diz que eu estou encerrando. 173 do primeiro selo. E um trovão ecoou. João sabia que aquela era a voz de Deus. A criatura, como leão, disse: venha, veja o que foi isto. E João foi agora com a sua pena para escrever o que ele ia ver. Escuta. 174, primeiro selo. Agora, ele não viu exatamente o que aquilo era. Está dizendo que João, qual João? Apóstolo. João que andou com Jesus. Ele não viu exatamente o que aquilo era. Ele nunca compreendeu aquilo. Quem? João, o apóstolo. Ele não viu o que aquilo realmente era. Ele nunca compreendeu aquilo, porque não era para o seu dia, aquilo era só uma visão. Mas o que ele viu foi o que Deus estava enviando para a igreja por um tempo. Ele viu, Deus está enviando algo, uma mensagem para a igreja por um tempo. Então, quando chegar esse tempo, aí as pessoas que estiverem na terra serão privilegiadas, porque elas verão realmente o que João viu em visão, e o João, ministério do último dia, veria e cumpriria esse ministério na realidade do que João viu. João só viu em visão, mas aqui nós vemos, porque o sétimo anjo já desceu. O sétimo anjo veio em Branham, revelou a palavra, o cordeiro saiu do trono, entregou o livro na mão do sétimo anjo. Novamente nós temos uma figura do Adão na terra. Novamente, o que Adão fazia lá? Ele podia pôr nome nos bichos. Adão podia fazer de tudo antes do pecado. E aí foi rompido o plano.
Quando Eva ouviu a serpente, foi rompido o plano. Aí Deus vem através de cordeiro, animal, passou para cordeiro humano, que foi ele mesmo, para redimir o homem. E veio agora no último tempo, saindo de cordeiro para leão, ele se revela nos dias da voz do sétimo anjo, com o livrinho aberto para todos nós. E aí, agora é hora. Não era hora de João real. Não era hora da noiva real. Enquanto o sétimo anjo não tomasse o livro e revelasse o livro. Primeiro tinha que tomar o livro e revelar. Não se come uma coisa sem conhecimento, você morre. Você tem que saber o que está comendo. O livrinho não podia ser comido. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se ao mistério de Deus, segundo anunciou aos profetas seus servos. Então agora é tempo de comer o livrinho. Porque o livrinho foi revelado. Como eu preguei, do livro para o livrinho. Agora não é o livro mais, é o livrinho. Porque o livrinho é o alimento próprio para nós podermos comer. Amém? Então você entende isso? Ele não viu, João não viu exatamente o que aquilo era. Ele nunca compreendeu aquilo. Mas o que ele viu foi o que Deus estava enviando para a igreja por um espaço de tempo. Por um tempo. Ele sempre o faz. Ele o revela quando é hora para revelar aquilo. Mas ele não o revelou então. Ele não podia revelar naqueles dias de João, mas seria nos dias da voz do sétimo anjo, porque ele manteria aquilo em segredo até a última era. O som da mensagem do último anjo reuniria estes mistérios. Agora é tempo de ver o livro, de comer o livro. João, agora eu posso completar. Eu deixei no ar. João não comeu o livrinho. João, o apóstolo, não comeu o livrinho. Ele não podia comer. Ele comeu na visão. Isso não é realidade. Mas João, o ministério depois de Brana, é o ministério de Apocalipse 10, 8 a 11, só pode vir depois de 10, 1 a 7. Você não pode ter o 10, 8 a 11 primeiro. Você tem que ter 10, de 1 a 7. Deus cumpre a sua escritura desta maneira. E nós cremos nisto. Obrigado, Senhor. Porque neste dia o Senhor fez conhecido a todos nós sua palavra, sua revelação. O que era mistério, visão, hoje é realidade. O que William Branham não podia dizer, porque estragaria o plano, o ministério de Deus também da noiva. Ele não pôde dizer, não diga a ninguém. Agora, Senhor, nós já podemos comer, porque o Senhor já revelou as coisas para o seu profeta, e ele não podia dizer o que nós teríamos que dizer. E aqui estamos dizendo, Pai, o que ele não podia dizer. O sétimo selo foi revelado. O sétimo selo era a encarnação de Deus aqui na terra. O sétimo selo era Elohim materializado em William Branham. Estamos agradecidos, Senhor, por podermos ver agora o cumprimento da sua palavra, e hoje é o dia que nós comemos este livrinho que um dia era visão, hoje não, é realidade. Hoje nós já comemos primeiro selo, segundo selo, até o sétimo selo comemos, Senhor. É alimento espiritual em seu devido tempo. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Hoje eu estou vivendo neste mundo de pecado,
onde muitos falsos cristos a milhões têm enganado. Muita gente está vivendo na escuridão sem saber, porque estão distanciando da luz do entardecer. Mas de Deus sou escolhido, sou um privilegiado. Eu creio no seu ungido, que é teu servo aprovado. Ele veio entregar o que de Brana recebeu, o que estava entre linhas, ele me esclareceu. Oh meu Deus, eu hoje venho te agradecer pela mensagem do entardecer, que trouxe a vida para nós mais uma vez. Oh meu Deus, eu te agradeço pelo novo nome e pela mensagem de um homem, e o que ele profetizou às nações outra vez. Mas de Deus sou escolhido, sou um privilegiado. Eu creio no seu ungido, que é teu servo aprovado. Ele veio entregar o que de Brana recebeu, o que estava entre linhas, ele me esclareceu. Oh meu Deus, eu hoje venho te agradecer pela mensagem do entardecer, que trouxe a vida para nós mais uma vez. Oh meu Deus, eu te agradeço pelo novo nome e pela mensagem de um homem, e o que ele profetizou às